grande civilista, quando ele entrava para dar aula para a gente fazia o sinal da cruz, porque a gente falava que ele não tinha notável saber jurídico, ele tinha santíssimo saber jurídico. Tamanha era a inteligência do professor José Carlos Moreira Alves, que nunca deu uma entrevista, nunca saiu numa coluna social e levou o direito a... É a terceira semana consecutiva que eu consigo emplacar essa piada da corda. Então, pra mim, e hoje eu dou fim a essa piada. Hoje acabou. Então vamos lá. Mas pra mim, a Lourinha precisa dois votos em favor da Galega. Ministro Cláudio Gaivano. Eu acompanho, meus colegas foram muito bem quando disseram a parte séria, né, que as pessoas têm o direito de dizerem aquilo que quiserem, né? Como eu defendo aqui, a gente parte da ideia do absoluto, né? Eu não tenho como saber o que a pessoa vai pensar de mim. Ah, é branco, é amarelo, é azedo, enfim. Então a pessoa precisa falar. Porém, sofra com as consequências caso eu não aceite aquilo que está sendo dito. E, portanto, a Galega merece aí nosso respeito, foi bem e merece ter o racismo reverso. Por mais que a gente não concorde com a existência desse termo, né, mas a discriminação está sendo chamada assim pela lei, então que a outra lá... É a outra, o outro? Como é que eu chamo? O outro. Brioli. Chama de Brioli. Brioli. Outre. A Brioli, outre. Cabe outrem, deve ser... É Brioli, é outrem. Acho que é outrem. Outrem. Outrem cabe bem, né? A Brioli é a Prioli do B? Isso. Não tem o PC e o PC do B? Tem a Prioli e a Prioli do B, que é a Brioli. Pronto, então outrem deve sofrer as consequências da lei. Outrem. Vai lá, vai lá. Acho que já passou da hora da gente entender isso como Sair novo. Da zaga, É um né? novo, é um novo. Da zaga, zagueirão ali. Sair da zaga. Ministro Sargento. Comentário rápido aqui, excelente. Não precisa ser rápido, não, Sargento. O tempo é todo É porque a seu. rota é rápida, bacana. A gente pega ali, joga na barca, leva pra delegacia, o negócio aqui é dinâmico. Some. Vai bater um pianinho. Você já tá sabendo, né, filho? Fazer um comentário bacana aqui. Eu acho o seguinte, bacana. Quando você coloca a cota, por exemplo, essa é a maior discriminação que existe. Demais. Por que você vai colocar 10%, 5% para o negro se a prova é igual? Então, também está sendo discriminado o branco. Então, eu acho que cota está errado, eu acho que preconceito está errado para os dois lados. Concordo com a loira do Tian aí, a Galega, né, que o senhor falou? A Galega. Gostei dessa expressão, filho. Galega. Bacana. E também quando você contrata uma pessoa, se você demitir e ela for gay, é homofobia. Se você demitir e ela for negra, é racismo. Então, quer dizer, eu não posso demitir uma pessoa que é incompetente pela característica física dela, porque ela é mais gordinha, mais magrinha. Então, meu voto é favorável à Galega aí, excelência. Exatamente. Vocês entenderam bem aí, Metrópolis. Se me demitir, é homofobia. Mas peraí, calma aí, só um minutinho. Não vai me dizer que você é gay. Você vai contar de novo que seu pai não sabia que eu... Essa ultrapassou a terceira vez. A terceira agora também. Meu pai não sabia mesmo, eu juro por Deus. Eu assisti o programa dele no SBT, eu já sabia. Eu assisti, excelência, eu assisti. Eu também já falei 1000 vezes. Só faltou eu pedir pra alguém me comer no meio do programa também. Não, então, excelência, não faltou nada. Eu já... Nada além da verdade. Pip. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Em 2003, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, que ainda tinha características do Supremo Tribunal Federal, foi o último ano em que dele participou, para mim, o maior jurista da história do Supremo, que foi o professor José Carlos Moreira Alves. O professor José Carlos Moreira Alves, um grande civilista, quando ele entrava para dar aula para a gente fazia o sinal da cruz, porque a gente falava que ele não tinha notável saber jurídico, ele tinha santíssimo saber jurídico. Tamanha era a inteligência do professor José Carlos Moreira Alves, que nunca deu uma entrevista, nunca saiu numa coluna social e levou o direito a sério ao extremo de fazer uma revolução positiva no estudo do direito. Esse ano de 2003, que foi o último ano do professor Moreira Alves no Supremo Tribunal Federal, quando ainda tínhamos juristas, quando ainda tínhamos uma composição de 11 ministros dotados de notável saber
jurídico, chegou lá no Supremo o caso Ellwanger, que é um caso de 1990. Zygmunt Ellwanger era um nome de guerra de um sujeito que tinha uma editora, traduzia e escrevia livros antissemitas, fazendo com certo sarcasmo, né? Ele escrevia contra judeus, e aí ele punha uma capa engraçadinha e o título era "Xi, acabou o gás, a farsa do Holocausto", e coisas desse tipo. Acontece que em 1989, governo Sarney, foi aprovado no Brasil a primeira lei que considerou o racismo crime no Brasil. Antes disso, nós tínhamos a Lei Afonso Arinos, que é da época Vargas, que colocava o racismo como um delito de menor potencial ofensivo, uma infração penal. E a lei de 1989, ela cria o racismo como um tipo penal perfeito, como um crime com uma penalidade alta e, pela Constituição, um dos únicos crimes na República imprescritível, inafiançável e não passível de graça, indulto ou anistia. Ora, quando o legislador, em 89, descreveu o que é racismo, ele diz que racismo é a prática da discriminação de uma pessoa com base em preconceito de cor, de etnia, de proveniência nacional e de sexo. A lei ainda não falava de religião, a lei ainda não falava de proveniência regional. Ellwanger, quando lançou essa coleção de livros antissemitas, ele lançou esses livros em 1989. E em 1990, o Ministério Público do Rio Grande do Sul entrou com uma ação de racismo contra o Ellwanger, dizendo que os livros dele eram racistas. E essa ação se estendeu de 1990 até 2003, 13 anos, portanto, porque a grande questão era a seguinte: no Brasil, não era racismo você ter preconceito contra judeu, porque a lei não dispunha sobre a questão religiosa nem cultural no tipo penal. E em 2003, 2 pareceres foram fundamentais para mudar isso tudo. A lei já havia mudado em 90, quando foi inserido o tipo discriminação religiosa, discriminação de proveniência regional e cultural, mas quando ele publicou esses livros não havia essa mudança. Mas em 2003, 2 professores catedráticos da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, quando existia uma Faculdade de Direito ali no Largo São Francisco, o professor Celso Laffer e o professor Miguel Reale Júnior, eles, atuando como amigos do STF, amicus curiae, fizeram o parecer do caso Ellwanger, que acabou orientando a maioria para o julgamento do Ellwanger. Eles trouxeram argumentos muito interessantes. Por exemplo, desde a década de 1970, a ciência não fala mais em raças. A ciência diz que só existe uma raça, que é a raça humana. Nós podemos falar em etnias, mas só existe uma raça, que é a raça humana. Claro. E, portanto, como diz a máxima jurídica que a lei não contém palavras inúteis, e como a Constituição brasileira abomina o racismo, a lei brasileira deve ser lida de acordo com a Constituição da seguinte maneira: racismo é o crime de discriminação motivada por preconceito de qualquer ser humano em qualquer razão. Por ele ser branco, por ele ser preto, por ele ser pardo, por ele ser ruivo, loiro, ter cabelo carapinha, por ele ter alguma deficiência física, por ele ser portador de alguma doença que não se vê, por ele ter determinada ideologia,
por ele ter determinada proveniência, ou seja, todo traço característico que identifique o ser humano dentro de um grupo tal, ou que diferencie um ser humano dos demais, discriminar por preconceito desse traço de identidade é racismo. Uma tese muito bonita, uma tese perfeita. Acabei parafraseando ele sem saber aqui, né? Na prática. Exatamente. Eu acho que a gente poderia tese só perfeita. dar um adendo em 2026, que é separar também a raça humana de petista, né? Por quê? Aí eu acho que cabe até preconceito. Poderia... Não, mas é sério. Firmou-se essa tese em 2003, à parte, mas teve eu acho um voto divergente apenas. Aí. Que foi do professor Moreira Alves. E ele disse o seguinte: não nego a beleza da cientificidade de todas essas teses, mas nós estamos falando aqui em direito penal. E se não está na lei, não pode estar na sentença. Eu achei isso de uma magnitude tamanha. Mas acontece que o entendimento firmado ali serviu para os casos seguintes, até porque a lei se adequou a esse julgamento. Mas, infelizmente, o próprio STF, em 2019, já com uma corte em frangalhos, formada na sua maioria por sujeitos sem notável saber, desfez a grandiosidade da própria jurisprudência. E tudo isso para dizer que o melhor entendimento jurídico é que o racismo é todo ato que discrimine qualquer ser humano em preconceito por um traço que o diferencie dentro de uma identidade ou dentro de uma singularidade humana. Exatamente. Quero agradecer a todos vocês a presença dessa sessão plenária. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.